Boa noite a todos, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu louvo e glorifico a Deus por mais uma noite estar aqui para poder falar da palavra de Deus. Para mim é uma grande honra falar da palavra de Deus, porque muitos não têm essa oportunidade. Eu falo para vocês, eu não tenho entendimento ainda totalmente da palavra, não sei falar direito, mas Deus me escolheu para essa missão, Deus está me capacitando e eu creio que irá me capacitar cada dia mais para anunciar as suas boas novas, o Evangelho de Cristo. Hoje eu quero deixar para vocês uma passagem no livro de Números. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Vocês têm passado por um deserto? Vocês estão em um deserto? Irmãos, saibam que às vezes estamos em um deserto por culpa nossa mesmo, porque não reconhecemos Deus como nosso único protetor, como nosso único Salvador, como nosso único Deus. Às vezes não reconhecemos Deus, que Deus é grande para fazer maravilhas em nossas vidas. Por isso estamos passando em desertos. Estamos em deserto, irmãos. Eu quero ler para vocês aqui em Números, capítulo 20, versos 2 ao 5. É uma passagem que fala sobre a libertação do povo do Egito, aquele povo que foi escravizado por 40 anos. Mas esse povo, por rebeldia, eles ficaram no deserto, pereceram no deserto. Irmãos, e olhe, se você está passando por um deserto igual esse povo, volte-se a Deus, não murmure, que Deus pode tirar você desse deserto que você está passando. Vamos ler aqui, irmão, se você tiver Bíblia para acompanhar em casa, para depois ler na Bíblia de vocês, meditar nessa palavra. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com nossos irmãos que morreram no Egito. Irmãos, aqui vemos o que o povo falou para Moisés e Arão, que eram os dois profetas que Deus tinha escolhido para guiar aquele povo no deserto. Eles eram um povo tão rebelde que bastava vir uma prova que eles murmuravam contra Deus, eles não tinham paciência, eram pessoas impacientes. E Deus libertou eles da escravidão do Egito para levar eles para a terra prometida, para cumprir as promessas que Deus tinha na vida deles. Mas por causa de tantas murmurações, eles nunca viram a terra prometida, nunca se cumpriu essa promessa na vida deles. Por causa de murmurações e ingratidão, eles chegaram a falar que era melhor ter morrido no Egito do que estar ali no deserto. Por quê, irmãos? Porque bastava vir uma dificuldade, bastava faltar alguma coisa. Deus nunca deixou faltar o maná, o pão do céu, o pão da vida, nunca deixou faltar água. E às vezes, por não ter água ali, um momento, Deus testava eles para ver se eles iam murmurar ou se eles iam orar. Reconhecer que Deus era Deus e que Deus podia fazer chover água dos céus, podia mandar maná do céu. Não, em vez deles ajoelhar e reconhecer que Deus mandaria, que Deus iria suprir, eles preferiam murmurar, blasfemar contra Deus. Bastava qualquer coisa para eles reclamar. Eles não reconheciam que o Deus que abriu o mar para eles passar, o Deus que tirou eles da escravidão, era Deus também para se fazer cumprir aquela promessa na vida deles, irmãos. Então, às vezes, nós somos igual aquele povo que saíram do Egito. Às vezes, estamos murmurando e Deus tem promessas e essas promessas nunca se cumprem, mas a culpa é somente nossa, porque nós reclamamos demais, não somos gratos a Deus. Às vezes, irmãos, estamos em desertos também, porque andamos com pessoas que murmuram, convivemos com pessoas que só murmuram. Temos a prova aqui no livro de Números,
que só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Eles não tinham nada a ver com aquele povo que murmuravam, que se queixava, que não agradecia a Deus, mas por causa de estar no meio daquele povo, eles peregrinaram também. Mas eles foram fiel até o fim e Deus fez se cumprir a promessa na vida deles. Eles entraram na terra prometida, eles aproveitaram, eles regozijaram-se do que Deus tinha prometido na vida deles. Agora aquele povo pereceu no deserto, nunca viu as promessas de Deus se cumprir na vida deles. Às vezes somos assim, meu Deus. Somos assim, olhamos para o irmãozinho, vemos o irmãozinho na bênção e falamos por que ele tem bênção, por que ele está na bênção e nós não. Porque a gente não sabe o deserto que aquele irmão passou, não sabe quanto ele foi fiel no deserto, se ele murmurou, se ele não murmurou. Por isso que ele recebeu a terra prometida, por isso que ele está na terra que mana leite e mel. Ele viu as promessas de Deus se cumprir na vida dele, porque ele não murmurou. Muitas vezes, irmãos, achamos que Deus tem obrigação, que Deus é obrigado a se curvar a nós, quando nós que devemos se curvar a Deus, nós que devemos elevar os nossos olhos aos céus e pedir misericórdia a Deus, mas não, nós esperamos que Deus faça isso por nós, sendo que foi Deus que nos formou e nos deu a vida. Muitas pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega e pede para Deus realizar os seus desejos. Não, gente, não é assim. Deus é santo, Deus não se deixa escarnecer. Deus tem uma promessa na minha, na tua vida, mas você tem que querer, você tem que fazer por onde, você tem que reconhecer que Deus é teu Salvador, que Jesus é teu Salvador, que só Deus pode nos livrar dos males do dia a dia. Parar de murmurar por qualquer coisa, ser mais grato, irmãos. Às vezes acordamos, não temos coragem de ajoelhar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela misericórdia divina de Deus ter alcançado o nosso lar. Não colocamos primeiras outras coisas em primeiro plano, sempre deixamos Deus para depois. Na bonança nunca lembramos de Deus, só lembramos de Deus na hora da murmuração, porque quando vem a prova, nós murmuramos, reclamamos a Deus, porque que está vendo prova, porque estamos passando por aflições, porque estamos nesse deserto. Mas lá atrás, olhamos para trás, vemos que lá atrás nós não adoramos a Deus, não se curvamos a Deus, não reconhecemos que Deus pode nos tirar das provas. Não lembramos de Deus nos momentos bons e nos momentos ruins, só sabemos reclamar de Deus, só sabemos falar o quão Deus é ruim, que Deus esqueceu a gente, sendo que na verdade nós se afastamos de Deus. Irmãos, enquanto você não entender que Deus é o nosso Criador, Ele nos formou, que Deus, Ele não precisa de nós precisamos de Deus, nós se afastamos da presença de Deus. Você nunca vai ver a terra prometida, irmão, você vai perecer nesse deserto. Possa ser que Deus nunca deixe faltar o pão, o alimento, a água, a saúde. Deus nunca vai te deixar faltar essas coisas, porque aquele povo, mesmo murmurando no deserto, mesmo blasfemando, sendo ingrato, a Bíblia diz que as vestes deles nunca se envelheceram, que seus pés nunca incharam, para que eles pudessem caminhar. Então, às vezes, nunca vai faltar o pão de cada dia para você, o maná do céu, mas prosperidade espiritual não vem, irmão. Prosperidade material não vem, irmão. Você vai ter só a porção necessária, sabe por quê? Porque você não está honrando a Deus. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Você não quer ser fiel no deserto, irmão. Então, na terra prometida, Deus não te colocará. Irmãos, vamos se voltar a Deus. Vamos orar, reverenciar, reconhecer que Deus é Deus. Deus pode nos tirar desse deserto, que Deus pode nos levar para a terra prometida, irmãos. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês essa noite. Mensagem, irmão, se você sentiu que você está no deserto, irmão, que você está no deserto, procure, olhe em volta se você está murmurando, se você está sendo
ingrato com Deus, e peça a Deus para te tirar desse deserto. Se você, olhe bem e veja se você está sendo como Caleb e Josué, ou se você está sendo igual aquele povo rebelde, ingrato, que não agradece a Deus, que são ingratos. Mas se você for um Caleb e Josué e suportar o deserto, Deus vai te colocar na sua terra prometida e você verá as bênçãos de Deus se cumprir na tua vida, irmão. Irmãos, fiquem na paz do Senhor, que vocês sejam edificados por essa palavra. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua terra prometida, irmãos, porque Deus vai te tirar esse deserto da tua vida, Deus vai te libertar desse cativeiro espiritual, Deus vai abrir o teu entendimento, vai abrir a tua visão. Comece a olhar as coisas de Deus com olhos espirituais. Comece a olhar com olhos espirituais, que você verá a mudança de Deus na tua vida, irmãos. Irmãos, guarde essa palavra no teu coração, para que o inimigo não venha roubar ela de você. Que você se sinta abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que você descanse na sombra do Onipotente, irmãos. Amém?